Bom dia, boa tarde, boa noite aí, terceirão. Hoje aqui, ó, atividade 8, certo? A gente vai para a atividade 8 e eu não vou ficar enrolando. A gente vai continuar falando um pouco de tecnologia, ciência dentro da arte, né? Arte, ciência e tecnologia. Então vamos embora aí pro conteúdo. Uma arte, a ciência e a tecnologia pode ser envolvida uma na outra. É importante lembrar que a arte é uma ciência, né? E de acordo com o decorrer dos anos historicamente, nós vamos evoluindo a arte junto com a ciência e junto com a tecnologia. Não parece tão difícil e realmente não é. Um ótimo exemplo que eu posso dar sobre isso e que eu manjo, que eu entendo bastante, é no teatro, né? No teatro, lá na Grécia Antiga, na Grécia, não sei quantos mil anos antes de Cristo, tô exagerando. O teatro deve ter começado mais ou menos em 423 antes de Cristo. Tinham dois grandes festivais de teatro, que eram as Dionisíacas e as Lenéias. Ambas tinham que ser feitas durante o dia. Por quê? Porque dependiam da luz do sol. E toda a tecnologia envolvida, lembrando que muita coisa é tecnologia, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa normalmente na tecnologia digital. Mas tudo que o ser humano usa para facilitar a sua própria vida é tecnologia. Então, quando a gente separa só tecnologia, um lápis é tecnologia. A tecnologia envolvida aqui nesta época era os grandes teatros de arena, que são teatros num formato muito bacana, assim, que o palco é um círculo e a plateia ela era colocada toda em volta, assim. Cabiam muitas, mas muitas pessoas, tipo uma arquibancada de futebol. Não sei se dá para entender esse meu desenho mal feito, mas a plateia ficava aqui. Era tipo um futebol, um estádio de futebol e o teatro acontecia aqui. Essa plateia aqui era toda esculpida num morro, porque também não tínhamos microfone, então era tudo no gogó. O que eles faziam eram usar máscaras, e dentro dessas máscaras tinha uma espécie de megafone, que é basicamente um cone que ajuda a amplificar a voz. Só isso. Essa era a grande tecnologia deles. Com o tempo, as coisas vão evoluindo. Na Idade Média, o teatro como nós conhecemos hoje, aquele espaço que parece uma caixa de sapato, ele ainda não existia. Os teatros eram feitos basicamente em carroças. Nem vou escrever carroças, né? A gente chamava esse tipo de teatro de processional. Porque a carroça andava e as pessoas ficavam paradas. E as cenas eram trocadas de acordo com o andar dos palcos. Tinha outra forma de fazer isso na Idade Média, que era a praça da cidade, com a igreja aqui. Vocês sabem que na Idade Média a igreja é muito importante. E aí em volta ia sendo montados palcos e cada palco era uma cena diferente, com atores diferentes, com tudo diferente. E as pessoas iam andando e assistindo as cenas. Normalmente a última cena era dentro da igreja. Então, se você fosse uma plateia da Idade Média, você ia primeiro assistir esse, depois esse, depois esse. E eles iam apresentando várias vezes durante o dia. Também não tinha energia elétrica, então não dava para fazer à noite. E a última era aqui. Normalmente, na verdade, eram 12 palcos, contando com a igreja. Então as pessoas ficavam circulando aqui na praça para assistir e tudo culminava na igreja, onde ia ter a missa naquele horário. A grande evolução aqui é com os tecidos e com esse teatro mais próximo, que não precisa do megafone nem das máscaras. As máscaras foram meio que abolidas nesse teatro mais formal, né? Tinha um teatro menos formal que eu não vou falar dele agora. Já na idade mais moderna, quando a gente está chegando aqui na gente, começa a surgir os palcos italianos, que é aquele palco que a gente já conhece, que a maioria conhece, que é o palco aqui onde os atores vão se apresentar, e a plateia toda aqui na frente, assistindo,
certo? Isso mais no moderno. E isso foi possível porque agora a gente tem luz, a gente tem refletor, a gente tem som, tudo isso por conta da energia elétrica. E hoje, no contemporâneo, que é ainda mais moderno, você pode ter show de luzes que complementem a sua peça, que é uma coisa muito tecnológica. Você pode ter câmera no palco. Agora, nesse período de pandemia, surgiu muito o que eles vão chamar agora de teatro online, que ele é feito pela internet porque ninguém pode sair de casa. Claro, as companhias de teatro querem voltar para o ao vivo, mas isso aqui pode ser uma possibilidade para o futuro aí do teatro, né? Trazer ele para uma coisa mais cinematográfica. O próprio cinema já é um uso grande da tecnologia para o teatro. Mas vamos ao que interessa. Vocês irão fazer a comparação de duas imagens. Dessa imagem, vocês estão vendo há um tempão, que é do Mineiro e Manduzinho, tá? Em 1980. E vocês vão pensar em alguns fatores dessa imagem, comparando com a outra imagem. O tipo de instrumento, tem fio esse instrumento, não tem? O microfone, o tipo de iluminação que é usado, em comparação com a outra foto, que merece uma boa explicação, né? Vai estar escrito aqui embaixo a explicação, ó. Músicos tocando junto a um holograma do cantor Cazuza, morto em 1990. Então isso aqui não é uma pessoa de verdade. Isso é um holograma. Professor, já dá para fazer holograma? Tem toda uma tecnologia para isso aqui. É um vidro com uma espécie de televisãozinha no chão. E aí a imagem dessa TV reflete nesse vidro e dá a impressão de que a pessoa está em pé no palco cantando, fazendo seja o que for. E isso é o que hoje em dia estão chamando de holograma. É basicamente um reflexo da imagem ali do chão. Por isso o fundo tem que ser bem escuro. E esses músicos aqui estão aqui mesmo. Eles estão de verdade aqui. Então, assim, quais são os recursos tecnológicos e qual é a diferença dessa primeira imagem aí do Mineiro e do Manduzinho com essa segunda imagem aqui do Cazuza tocando com uma banda de gente viva, sendo que ele já está morto aí há muitos anos. Então, é uma comparação dessa imagem com essa imagem. Sendo assim, eu desejo a todos boa sorte. Qualquer coisa chama e até a próxima.